Olá, queridos, queridas, mais uma vez sejam muito bem-vindos em nosso canal A Graça que Liberta. E você, isso, que está nos assistindo pela primeira vez, obrigado, fique à vontade. O que fazemos aqui? Falamos das Escrituras, mas sem fantasiar, sem querer te aprisionar, sem querer colocar corrente e rédeas em você, sem querer viver do suor do teu rosto e fazer que você venha ser um escravo, baseando-me com a fé que você tem em Deus. Não é o propósito desse canal. Já se inscreva no canal, dê o like e compartilha se você quiser. Pode comentar à vontade. Acione o sino. Assim, todas as vezes que colocarmos algo na plataforma, você será comunicado, tá? Dito isso, eu queria ler com vocês o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo de número 5. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. E outra vez vos declaro solenemente a todo homem que se permitir circuncidar, que ele, deste modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Paulo, ele vai escrever essa carta não a mim, não a você, mas aos Gálatas. Entretanto, aqui existem ensinamentos que se aplicam em nossa vida. O maior erro que fazem hoje em cima dos púlpitos é ler textos das Escrituras e aplicar na tua vida como se fosse algo dito de Deus para você. Algo que quem viveu foi Abraão, foi Isaac, foi Jacó, foi Davi, foi Elias e outros mais. Existem textos na Bíblia, quando você pega o contexto, isso não se aplica a você. E as pessoas pegam isso e falam, olha o que Deus está falando contigo. Queridos, isso é uma insanidade, é uma forma errada de ler e de entender as Escrituras. As Escrituras mostram homens que viveram coisas extraordinárias. Você pode viver coisas extraordinárias, mas não é porque uns viveram que outros vão viver a mesma coisa e estão tentando clonar o que outros viveram. E aqui Paulo vai dizer algo aos Gálatas que não foi direcionado a nós, mas aplicam e ainda está em vigor dentro do sistema religioso de forma errada. O que? A lei mosaica. Tudo o que foi lei dentro das Escrituras foi direcionado única e exclusivamente ao povo de Israel. Não foi a nós. Quando você vai lá em Deuteronômio, capítulo de número 30, 31, 32, você vai perceber que Moisés, antes da sua morte, ele vai colocar isso em pauta e dizer que a lei ela estava sendo adereçada ao povo de Israel. Você não é o povo de Israel. Pelo menos acredito que a maioria que nos vê não é o povo de Israel. Nós éramos gentios e fomos alcançados pela graça. A lei não foi adereçada a nós. Porém, homens hoje ainda aplicam as leis mosaicas dentro dos lugares chamados igreja para aprisionar você. Dizendo que, olha, Deus disse isso, mas Deus disse isso não a você, mas a um povo. E teve um tempo limite. Lucas 16 vai revelar que tanto a lei e os profetas tiveram um tempo de durabilidade. Eles duraram até João Batista. Você que está me vendo, João Batista ainda está vivo entre nós? Eu sei que você sabe que não. Ele perdeu a cabeça com Jesus ainda fazendo aquilo que o Pai queria que ele fizesse nessa terra. Então, Lucas, ele faz uma afirmativa que tanto a lei que vigorava na época que Jesus andava aqui, e os profetas tiveram tempo de durabilidade. O último profeta, segundo Jesus,
foi João Batista. Esse profeta que levanta-se nos púlpitos de hoje são simplesmente charlatões, homens que na verdade querem te impressionar, mas não passam de muitos, mas muitos golpistas. Não todos. Uns vão no calor da emoção, mas uns só querem realmente sugar aquilo que você tem. Segundo Jesus, tanto lei e profeta duraram até João Batista, Lucas, perdão, me corrigindo. Então, se duraram até João Batista, como ainda há profeta em vigor hoje? Ou Lucas errou? E muitos vão dizer, mas Jesus ele não cancelou a lei, ele veio cumprir a lei. Entenda, compreenda. Cumprir a lei não é dar continuidade. Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, mas vim cumprir. Ele veio fazer aquilo que antes dele ninguém fizera, e o fez. Porém, depois desse feito, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, afirma de forma direta, para que não haja dúvida, Cristo é o fim da lei. E por quê? A pergunta que devemos fazer, você que está me vendo, que está nos assistindo até agora, muito obrigado, tá? A pergunta que devemos fazer é, e por que Cristo deu o fim à lei de Moisés, a lei que o próprio Deus escreveu na pedra dos 10 mandamentos? Por que Cristo deu o fim? E Cristo anulou aquilo que Deus fez lá atrás? Pergunto para vocês, perguntas que eu já fiz em vídeos anteriores. O que você vê que vale mais? O dedo de Deus em uma pedra ou o sangue de Cristo derramado naquela cruz? Eu tenho certeza que você vai ver e vai entender que o sangue dele teve muito mais valor, tá bom? E com esse ato, Jesus, ele cancela todo escrito de dívida e automaticamente tornou-se o fim da lei. Por quê? Porque quando ele tornou-se o fim da lei, todos que passaram a crer no feito dele, agora é justificado não pelo que eu faço, não pelo que você faz, não pelo que nós fazemos, mas sim por aquilo que ele fez. Simples assim. Mas quando chega no texto que nós lemos aqui, Paulo está falando aos Gálatas, tá, queridos? Não é a mim, nem a você. Mas esse texto tem que ser aplicado nos dias atuais porque muitos irmãos ainda vivem venerando a lei. Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Libertou os Gálatas e libertou a todos aqueles que estavam debaixo da lei. Nós já nascemos na graça. Mas eu quero que você entenda isso, você que nasceu na graça e quer usufruir de viver a lei. A lei, ela era condenatória. A graça, ela é salvadora. E Cristo nos libertou para que nós verdadeiramente venhamos ser livres, que o texto diz. E Paulo faz uma recomendação, não volte a ser sujeito a um jugo de escravidão. O jugo era a lei que vigorava na época que Jesus andou nessa terra, a saber, 613 leis. Detalhe, segundo Tiago, irmão de Jesus, não podia errar uma ou falhar em uma sequer, porque se isso acontecesse, todas as outras que você estava andando reto eram invalidadas. E Paulo continua falando, se você deixar ser circuncidado, você se torna obrigado a cumprir toda a lei. O que era a circuncisão? Era um corte no prepúcio que todo homem de Israel, ou aqueles que se afiliavam àquela pátria, tinha que ter essa marca. Mas hoje a marca, querido, é o Espírito Santo que habita em nós. E Paulo disse então que se um homem deixasse ser circuncidado, ele era obrigado a cumprir toda a lei, as 613. Mas aí você de repente vai questionar, Alexandre, eu não sou circuncidado. Não, querido. Mas se você viesse cumprir uma das 613 leis, você era obrigado a cumprir todas as outras. Por quê? Porque você
ou aquele que tentar se justificar diante de Deus vai ter que cumprir toda a lei. Observe, até Jesus ninguém cumpriu. Nós não somos salvos pelos nossos feitos, já está lá em Efésios. Nós somos salvos pelo que ele fez, não é por meio de obra para que ninguém se glorie. É porque Jesus, quando morre na cruz, e morreu não por você, não por mim, ele veio para Israel, mas o ato que Jesus faz ali alcançou a todos nós com a sua maravilhosa graça. A graça superabundou. É simples assim. E quando você cumpre a lei, você não quer ser justificado pelo que Cristo fez, mas sim quer se justificar pelo que você faz. E nós não temos capacidade de nos justificarmos diante de Deus. Esse é o fato. Queridos, é simples assim. O feito de Cristo foi grandioso. Seja livre. Não caiam nas armadilhas das religiões. Você já é livre, nasceu livre para a glória de Deus. Creia nessa palavra. Creia que você é livre. Creia no feito de Cristo. Creia que não é pelo que nós fazemos, sim pelo que ele fez. Nós somos filhos. Uma vez filhos, sempre filhos. Esse boato que o homem criou de que se você andar de forma incoerente vai ser lançado no quinto dos infernos é algo para te colocar temor, tremor. Deus te amou de tal maneira que entregou o Filho dele para resgatar a todos nós. E somos todos resgate de Cristo. Seja livre, graça e paz.